pode falar. Vou como falar que a gente movimento chama? Red Pill para facilitar, tá? Movimento feminista e movimento Certo. Red Pill. Mas o movimento Red Pill, ele entende que há essa violência contra a mulher, o que ele pensa sobre isso, e se ele não reforça ou inclusive, como que eu posso falar? Se ele não ajuda a criar mais violência, como o caso, a gente pode citar o caso do Campari, né, do Thiago, que acabou sendo a ponta desse iceberg. Não sei se a gente poderia até, vocês poderiam até falar sobre esse caso, se ele representa o movimento, se vocês concordam com o que aconteceu e se isso acaba manchando o movimento. Comentem sobre isso, essa relação com o feminismo e com as mulheres do Red Pill. Quero comentar a fala da Sardá, muito bem explicado aí a dinâmica do feminismo, como ela mesma colocou. A Red Pill não é um movimento porque não tem um fim, não tem um líder, não tem um código canônico. Pautas, reivindicações. Isso, não tem algo que a gente possa eleger como um objetivo. O fim último da Red Pill é tal coisa. É uma filosofia? É uma, como eu falei, é um compilado, entendeu? É uma forma de ver o mundo segundo várias pessoas. Então a gente fala de diversas, observações. Você tem um cara que é casado, você tem um cara que é solteiro, você tem um cara que é divorciado, você tem um cara que é pai. Então a gente fala sobre diversas questões masculinas. Tudo que envolve o universo masculino, só que são várias pessoas falando. Tá? E aí você tem muitas coisas que são consenso, como ela falou, no feminismo tem isso, mas tem muita coisa que não é. Então cada um vai naquilo que mais lhe agrada, um vai falar mais sobre crítica cultural, outro vai falar mais sobre desenvolvimento pessoal, alguns vão falar sobre vida familiar mesmo, mas educação o dos Red filhos. Pill é uma reação ao movimento feminista? Ah, legal. Ainda bem que Boa você perguntou pergunta isso, essa, boa pergunta. Vilela. Na verdade, um dos documentários mais famosos a respeito da Red Pill foi feito por uma feminista. Foi a Cassie Jaye. A Cassie Jaye, ela começa fazendo o documentário narrando que ela é uma feminista, trabalhando na indústria cinematográfica, altamente, enfim, presença masculina, toda aquela questão. Ela vai fazer um documentário sobre o movimento do direito dos homens. Como assim? O homem tem que ter direito? Que direito é esse que os homens querem ter? Aonde os homens se sentem oprimidos? Ela começa com essa investigação, falando, né, narrando a si mesma desde o começo do documentário, indignada. Só que conforme ela vai conversando com as pessoas, entrevistando, ela chega à conclusão de que sim, existem opressões que as mulheres sofrem por causa de um recorte de gênero, isso fica muito bem evidente. E do outro lado tem as opressões que os homens sofrem, mas ninguém, ou quase ninguém, comenta. Porque o grupo do direito dos homens, isso vem lá dos Estados Unidos, é um grupo muito pequeno. E aí a Cassie Jaye, ingenuamente, por que eu falo ingenuamente? Porque aí entra um jogo político, muitas vezes. Ela como uma feminista, mais a favor de, enfim, de causas sociais, muito bem intencionada, ela vai e joga no mainstream esse documentário e é altamente massacrada. Foi ameaçada de morte, foi boicotado em Hollywood. Esse documentário só foi ao ar mesmo porque estava finalizado e caiu na internet. O documentário The Red Pill significa isso. Ela chegou com uma ideia e ela veio justamente do outro lado mostrando, não, existe sim opressão masculina, existe sim problemas masculinos que não são colocados, existem questões envolvendo, enfim, vulnerabilidade até mesmo de homens pobres, negros em comunidades americanas, altamente negligenciadas por políticas públicas e que ninguém olha para isso. Então, a questão é, os Red Pills são inimigos das feministas ou as feministas são inimigos dos Red Pills? Porque o movimento do direito dos homens, lutando por... Tem mulheres, inclusive, tem mulheres participantes, grandes teóricas que eu gosto mulheres, bastante. Inclusive mães preocupadas com os filhos. A Carrie Armstrong, por exemplo, é uma delas. E aí ela chega a falar sobre isso no documentário. A minha dor é de que eu pensei que as mulheres lutavam pelo fim da opressão, mas aí ela mesma se viu vítima dessa opressão feita por outras mulheres. Porque homem não pode ser vítima. Porque, de uma certa forma, ela sentiu que esse tipo de ideia não dá certo com o movimento feminista, né, pelo que ela passou. E foi dessa forma que ela foi tratada. Tá. Tem outra questão aí, que é a opressão dos homens, que vamos Posso falar sobre o que ele falou? Ah, você quer? Eu só ia Tá, pode falar, pode só falar. para finalizar sobre... É uma reação, então, ao feminismo ou não? Não. Vocês não entendem como... Não entendo como uma reação, né? Eu trago muito o Red Pill como uma ferramenta de análise, mas a ideia Red Pill, ela nasce com o paralelo de trazer essas demandas masculinas sobre esse recorte de gênero que durante um bom tempo foi negligenciado
no caso dado aquele zoom, né, em questões problemáticas dentro das estatísticas que afligem os homens. Né? Então, nessa questão social, tirando a questão inicial que falamos da psicobiologia, dos relacionamentos amorosos, eu falo agora da questão social, dentro do escopo Red Pill, há essa ala, digamos assim, que se entende mais como movimento, que é esse Men's Rights Movement lá fora, e que, trazendo essa outra percepção de homens em, enfim, situação de vulnerabilidade, moradores de rua, o que leva garotos a suicidarem tão cedo e sem maioria esmagadora nesse índice, e tantos outros, né? O que acontece com a educação dos meninos, né, em sala de aula, por que eles evadem mais que as meninas, o que está acontecendo com o sistema escolar que não abraça a masculinidade já em tenra idade. Então todas essas questões não são tratadas, né, como cuidado, porque dá uma premissa de que há aquela relação patrão-empregado, opressor-oprimido, e nessa relação patrão-empregado, o patrão é o homem, né, como entidade, e o empregado é a mulher. Né? Então, não tem como o empregado explorar o patrão, assim como não teria nessa visão a mulher explorar o homem, ou pelo menos o homem ser vítima de algum tipo de recorte que o prejudique socialmente. Eu discordo. E aí, nesse ponto, pelo esse debate ficar obscurecido pela grande mídia, debate é sempre dentro de uma ótica um pouco viciada, surge esses fóruns colocando, e esse documentário foi um exemplo deles, de uma mulher, né, com uma câmera indo nesses ambientes, né, e conversando com esses homens, entendendo de perto, sem enviesamento, de tentar inimizá-los, a dor de um pai que perde o filho, de uma mãe que é possível de aliená-lo da sua criança e coisas do tipo. Então são várias questões que não são abarcadas e que essa vertente aí, né, do movimento Dia dos Homens, que já não é uma questão do Red Pill, mas enfim, acaba sendo associado porque está dentro dessa crítica masculina, essa masculinidade crítica. E é até interessante colocar que a Red Pill ela não tem exatamente esse lado político. Por quê? Porque até mesmo o papel de provedor e de, enfim, né, o homem que domina ou algo assim, é criticada dentro das ideias do Red Pill. O homem que tem o fardo da performance, de levar o lar e tudo mais. Dele não ter que ter isso, de dividir a conta. De ser uma questão de espontaneidade, não de um valor social que vai fazer com que ele seja reconhecido como homem. Que seja obrigado a fazer isso. Entende? Então, assim, até mesmo uma ala, vamos colocar assim, mais reacionária, né, da política, não concorda com a visão dos homens que utilizam a ferramenta Red Pill. Então o Red Pill ele fica ele é uma masculinidade meio dissidente. Ele não entende muito uma casa ali entre esquerda ou direita que não abarcam. Porque, por um lado, o papel de gênero é questionado, nesse sentido de prover, bom, agora que estamos diante da mulher que, enfim, né, trabalha, que era para performar no mercado de trabalho desde cedo, enfim, aquela coisa toda. Bom, e aí? Aí vem algumas alas de movimento e tudo mais que são talvez mais reacionárias e fala, não, e aí que o homem é assim e tal, aí o Red Pill olha, não faz mais sentido. Tá acumulando coisas. Então, vamos não faz mais sentido. Então começa... Eu tô acumulando porque assim, eu tô quase dizendo, isso é feminismo. Isso é feminismo. Porque é difícil categorizar essa masculinidade dissidente. Porque tá me parecendo uma versão do feminismo pros homens, isso que você tá falando. Não. É porque eu acho que não é nessa versão do feminismo. É o feminismo isso mesmo. Posso falar um pouquinho? Pode falar, Bruno. Claro. Vamos lá, Bruno. Então eu vou tentar abreviar, porque acumulou o que eu queria falar dele, o que eu quero falar dele. Quiser falar... Você repara que quando você fala assim, os homens também sofrem opressão. É o homem negro, o homem pobre. Por que eu fiz questão ao me apresentar de falar que eu não defendia só o feminismo, mas eu também falava sobre racismo, falava sobre classismo, enfim, todas as outras pautas que eu exemplifiquei e muitas outras. Porque os homens que você citou que sofrem opressão, eles não sofrem opressão por serem homens. Eles sofrem opressão por serem, como você mesmo disse, raça, negros, classe. Por serem, por serem... o fato de é o que eu falei de intersecção. Eu acabei de falar de interseccionalidade, então, a intersecção de raça então existe e classe. uma diferença de você ser oprimido por ser homem, e eu vou chegar na tua parte, e você ser oprimido por ser negro, por ser pobre, por ser LGBT,
por ser um homem Cadeirante, a mulher independente, um homem gay. ela é oprimida por ser mulher. Exatamente, essas pessoas... Pela existência da mulher. Tá. Então, por exemplo, o feminismo luta pelas mulheres que são oprimidas por serem mulheres, e aí entra essas intersecções da mulher negra que sofre. Sim. Além do machismo, ela sofre com o racismo e vai acumulando, né? Até chegar até nos caras que muito Red Pill fala, caras, por exemplo, fora do padrão, que de repente são menos vistos, menos requisitados pelas mulheres. A gente também luta pela quebra desse padrão estético, que os homens também sofrem, embora as mulheres sofram mais, né? Por exemplo, a gordofobia. O homem também sofre com a gordofobia. A gente sabe que existe também uma cobrança do homem ser magro, forte, mas isso cai um pouco mais sobre as mulheres, muito mais sobre as mulheres. Por que mas você enfim, acha? Pressão estética. são dados. São dados. Não, mas por que você acha que recai mais sobre as mulheres? Porque é esperado que a gente tenha uma performance social. Então, espera de nós que nós sejamos femininas, delicadas, recatadas do lar e que a gente tenha características de mulheres femininas. E recai sobre o homem a performance social do... O papel social de gênero. Exatamente. É o que a gente chama de papel também. social Isso de daí gênero. recai- Os dois têm que ser abolidos. E recai sobre todo tipo de homem. pela Se ele for branco, ele recai também. Agora entendi o que vocês estão falando. Vocês também são contra esse papel social de social gênero do homem neles. de Prover, de ser o de cara Sim. foda, o cara que Sei. sustenta. Aí a gente chega no que ele disse. E Tá. eu até mandei no grupo hoje das meninas, eu falei, gente, eu não tive tempo. Ah, você tem grupinhos? Tô Ah, brincando. gente, que Bruna, tô besta. brincando. A gente tem um grupo aqui com as meninas. Eu falei, gente, eu nem tive tempo de ver nada, porque eu tô Tá. numa correria com a minha carreira, tal. Vou dar uma olhada nos meninos. Aí, quando eu entrei no teu perfil, eu dei de cara com um post que eu achei maravilhoso. Que foi o post sobre o índice de suicídio entre os homens ser muito alto. Eu falo muito sobre isso no meu canal também. E aí, o que acontece? Ele dá, resumidamente, Sim. dicas para os homens que basicamente são buscar autoconhecimento, fazer terapia, gira em torno disso. E eu acho isso maravilhoso. Sensacional. E aí, você entra em muitas das suas pautas que eu achei super pertinentes. Sim. São pautas que o feminismo aborda. Porque o estudo de gêneros concluiu recentemente que o Brasil e outros países sexistas têm uma masculinidade adoecida. E essa masculinidade adoecida, ela fere tanto homens quanto mulheres. E cai em tudo que você disse. Sobre o homem ter esse papel de ser o provedor, de ser o Homem não cuidador, chora. o protetor, homem não chora, suicídio, não pode falar sobre A os sobrecarga do homem. sentimentos, a sobrecarga. Então, o feminismo também luta contra isso. Porque é isso que gera a violência com as mulheres. Por isso que a Só gente que luta só tanto que contra para- tudo Por quê? isso. Deixa eu Por só quê, completar. Carol? A saúde Só que mental assim, masculina, tudo isso. depois você completa rapidinho. isso. Só que assim, paralelamente a isso, a gente vê, e quando a gente veio com o outro Thiago aqui, do Homem Sem Tabu, aconteceu muito isso. A gente viu muitos Red Pills, pelo menos pessoas que se auto-intitulam Red Pill. Qual era o ataque em relação a ele? Não a ideia, mas... Ah, ele tá com a unha pintada. Ele aí é sensível, ele é afeminado. Exatamente. Então, ó lá, tá vendo? A cara dele, ele sabe. Então, Tipo assim. então, ao mesmo tempo que você, né? Porque você eu não vi falando essas coisas. Mas você, que tem um discurso contra essa masculinidade tóxica em alguns momentos, né? É contraditório. Eu não me aprofundei muito no teu conteúdo, eu desci uns 4 posts apenas. Mas quando um Red Pill fala... quando ele é contra um homem ser gentil, um homem ser... afeminado. Ser dono de casa enquanto a mulher trabalha. Afeminado nesse sentido escroto da palavra. Que quem que é cuidar cuidar do lar, ou então ser um cara sensível, ser um cara sentido estereotipado, gentil, tal. Aí são duas coisas que não batem, porque pra você combater a masculinidade tóxica, pra que o homem, por exemplo, seja um cara que se abre, que faz terapia, que conversa com outros homens, que chega e fala, gente, eu tô triste porque eu briguei com a minha mina, vamos conversar, tal, sem que o zoem, mulherzinha, viadinho, né? Que Blue daí já... Pill, né? então Blue aí, Pill. você entende? Como uma coisa depende da outra. Então, pra que essa masculinidade seja quebrada, é preciso que os homens se tornem aquilo que vocês lutam pra que eles não se tornem. Então fica...